Capítulo 75. O custo da liberdade. 22º dia da lua de sangue. Fortaleza de Achiron, Valtar Ocidental, inverno, ano 3081 após a perdição. O vento no topo da colina era cortante como uma lança, penetrando a pele nua do peito de Daine. Suor frio escorria de seu nariz, e os cortes sujos de terra em seus cotovelos e pernas ardiam. Lórien o deixará cavalgar a égua durante todo o primeiro dia e novamente no seguinte, até que estivessem a algumas horas de marcha da fortaleza de Achiron. Assim que se aproximaram, Daine foi desmontado sem cerimônia, o chão o envolvendo em seu abraço. Lórien então cortou cada pedaço de roupa dele, seguido por suas sandálias. Nos 10 quilômetros seguintes, praticamente o arrastaram atrás dos cavalos a um ritmo pouco mais rápido que uma caminhada, sem nunca lhe permitir diminuir a velocidade ou recuperar o fôlego, e puxando pela terra sempre que tropeçava. Com sede, Daine. Lórien estava sentado na sela à direita de Daine, com um odre de água na mão. O homem não esperou pela resposta de Daine. Despejou o resto da água na terra e deixou o odre pendurado ao lado. Gesticulou para a poça turva. Por favor, beba tudo. Não quero que você desmaie antes da procissão. Daine encarou o homem, mas não disse nada. Nem se moveu para beber. Por favor, Daine, insistiu Lórien. O vento pode estar cortante, mas o sol está alto. Não quero que você passe sede. Você ouviu o Alto Lorde. O guarda Coraclon, que segurava a corda que prendia Daine às algemas, deu um puxão e arrastou Daine para frente, cortando seus pulsos. Beba tudo. Daine manteve o olhar fixo em Lórien, deu um passo para trás e puxou as algemas em sua direção com toda a força que pôde, arrancando o guarda da cela. Antes que os outros pudessem reagir, Daine avançou e acertou um golpe com o joelho na boca do homem enquanto ele tentava se levantar. Dentes lascaram, quebraram e cortaram a pele do joelho de Daine. Enquanto o guarda levava as mãos ao rosto ensanguentado, Daine se virou bruscamente e o agarrou pelo pescoço com uma força de ferro, caindo no chão. Ele se contorceu, apertando as correntes em torno da garganta do guarda, e puxou com toda a sua força enquanto o guarda se debatia e se contorcia. A maioria dos homens aguentou 10 batimentos cardíacos antes de desmaiar. Este aguentou 7. Quando as pernas do guarda finalmente pararam de se debater e suas mãos pararam de bater nos braços de Daine, Daine olhou para Lórien, que permanecia imóvel em sua cela, com a mão direita erguida para impedir que os outros guardas e os magos interviessem. Os músculos de Daine ardiam enquanto a vida se esvaía do corpo do guarda, e mesmo assim Lórien não fez nenhum movimento para impedi-lo. Lórien deu de ombros. Qualquer guarda pessoal que seja subjugado tão facilmente não vale a pena ter. Daine apertou com mais força, cerrando os dentes. Depois de alguns instantes, soltou um rugido e atirou o corpo inerte do homem na terra ao seu lado, o rosto pressionado contra o solo encharcado onde Lórien havia derramado a água. As costas do guarda subiram e desceram lentamente. Daine pressionou as mãos algemadas contra a terra e se ergueu com esforço. Você me acha fraco, Daine? Perguntou Lórien, saltando da cela. Ele encurtou a distância entre ele e Daine num instante, desferindo um soco no estômago do adversário e, em seguida, outro na lateral da cabeça. Daine caiu de joelhos, com a visão embaçada. Cuspiu sangue na terra e depois se levantou. Lórien agarrou o rosto de Daine, cravando as unhas em sua pele. Olhe para mim, Daine da casa Teres, com a adaga cravada na minha lateral. Lórien puxou a cabeça de Daine para que ficassem cara a cara. Vou arrastá-lo atrás do meu cavalo como o animal que você é, e toda a alma sob meus estandartes e os do imperador saberá que você é um homem. Você não é um fantasma, nem um demônio, nem algum arauto da morte enviado pelos deuses. Você é um homem. Parece que você está tentando se convencer. Homens sangram. A mão direita de Lórien deixou o queixo de Daine e, momentos depois, a lâmina de uma faca foi pressionada contra a garganta de Daine, causando uma ardência enquanto o sangue escorria. E todos eles verão você sangrar. Ele manteve a lâmina ali. Eu te conheço, Daine. Eu te conheço porque conheci seu pai e conheci sua mãe. Eu sei que a dor que eu te inflijo nunca será suficiente. Então, se você tentar mais alguma encenação como fez aqui, eu vou cortar as mãos do seu irmão em pedacinhos e te dar para comer quando você morrer de fome. Entendeu? Lórien ergueu o queixo de Daine. Agora seja um bom cachorro. Lórien se virou, agarrou a corda que prendia Daine às algemas e montou novamente em seu cavalo. Fez um gesto para que continuassem, deixando o guarda que Daine havia estrangulado inconsciente no chão. Em pouco tempo, a cidade-fortaleza de Achiron Skip surgiu à vista, com suas muralhas maciças, afiadas e cinzentas.
Grossas torres cilíndricas erguiam-se a cada curva, estandartes de um azul pálido ostentando a Lula Oranak sob outros de um carmesim profundo com o leão negro de Loria. O Império Loriano havia proibido o hasteamento de estandartes das casas após a primeira rebelião valtarana, mas parecia que haviam aberto uma exceção para Lórien. Dain vira a cidade, com suas duas enormes trincheiras e muralhas duplas, muitas vezes em sua juventude. Mas naquele momento, enquanto caminhava atrás do cavalo de Lórien, com as mãos atadas, sua atenção não estava na cidade ou nas muralhas, mas nas milhares e milhares de pessoas reunidas nos portões. Todos estavam completamente armados, como se marchassem para a batalha, o sol e a lua reluzindo em seus capacetes e escudos polidos. As saias coloridas de todas as casas principais estavam presentes, até mesmo algumas no laranja queimado da casa Teres. Mas o azul pálido da casa Coraclon e o amarelo da casa Tebal dominavam a planície aberta ao lado do vermelho e preto dos Lorianos. Era quase cômico ver que as duas casas haviam escolhido aquele lugar como seu ponto de encontro. Séculos de lutas internas e guerras cessaram apenas em oposição a uma Valtara livre. Não se esqueça de sorrir, gritou Lórien de volta, enquanto seu cavalo acelerava o passo e arrastava Dain consigo. Dain grunhiu, tentando manter o equilíbrio. Seus pés ardiam a cada passo, cortes se abrindo ao longo das solas, pedras e sujeiras se acumulando em cada fresta. À medida que se aproximavam, o som de conversas e passos que preenchiam o ar foi diminuindo lentamente até se tornar um sussurro. O tilintar dos cascos dos cavalos acompanhava o vento e os murmúrios baixos enquanto Lórien e seus cavaleiros começavam a percorrer o longo caminho em direção aos portões que dividiam a enorme multidão. Contemplem todos. Dain da casa Teres, filho dos traidores Arkin e Ilha Teres. Eis o vosso fantasma de Ankar, o vosso demônio da passagem. Seu sangue corre vermelho como o vosso. Ele sangra como qualquer homem, e sangrará. Enquanto Lórien rugia, sua voz trovejava, ecoando por toda parte da maneira mais sobrenatural possível. Dain sabia que os magos de Lórien carregavam as palavras do Alto Lorde em fios de ar, mas com a proteção ao seu redor, ele não conseguia sentir nada. Lórien puxou a corda com violência, e Dain cambaleou para frente, batendo os cotovelos no chão enquanto levava as mãos à frente do corpo para proteger o rosto. O grão-senhor incitou sua montaria. Dain tentou se levantar, mas a corda esticou e o arrastou para frente pela terra. Ele cerrou os dentes com ainda mais força, sentindo o chão rasgar sua pele exposta. Este homem matou seus irmãos e irmãs, suas mães e pais, seus filhos. O rosto dele foi o último que eles viram. Ele transformou Valtara em uma terra de mortos e moribundos. E se permitirmos que ele e sua irmã cadela consigam o que querem, nossa casa não será nada além de cinzas e ossos. Dain pressionou os cotovelos contra a terra, grunhindo enquanto o solo arrancava sua pele. Ele se apoiou, erguendo as pernas e firmando os pés no chão. Cambaleou para frente, tentando impedir que a corda o arrastasse de volta para baixo. Assim que conseguiu se firmar, algo o atingiu na lateral da cabeça e ele caiu na terra mais uma vez, com o cavalo o arrastando para frente. Sangue escorreu para seus olhos e sua cabeça girou. Algo mais o atingiu na lateral, depois na perna e nas costas, pedras atiradas pela multidão que assistia. Ele ergueu o olhar e viu que, enquanto alguns rugiam e uivavam, muitos dos que vestiam trajes valtaranos permaneciam eretos, queixos altos, punhos cerrados em valina, olhares fixos nele. Alguns participaram, mas a maioria eram os Lorianos que atiravam as pedras. Um homem com um sobretudo vermelho e preto tentou avançar, mas foi contido por outro com saias azul claras da casa Coraclon. Um exército de traidores marcha sobre a fortaleza de Ashiron, bradou Lórien. Eles estarão aqui ao amanhecer. Acreditam que podem escalar as muralhas e nos passar a espada. O que vocês acham? Lanças tilintavam contra escudos em meio a uma cacofonia estrondosa de rugidos e gritos. Este é o campeão deles, arrastando lama nas costas do meu cavalo. Este é o melhor deles. E ele é nosso. Mais gritos e o tilintar de aço responderam. Quando a pretendente a rainha chegar às nossas muralhas, ela se renderá, ou a casa Teres será passada a espada. Nunca mais trarão fogo e ruína às nossas terras. Pela espada e pelo sangue. Pela lâmina e pelo sangue, veio o coro de respostas. Pela lâmina e pelo sangue. Dain fincou os pés no chão e puxou com força a corda que Lórien segurava. A força quase derrubou o homem da cela, mas Lórien conseguiu manter o equilíbrio. Um silêncio se abateu sobre a reunião. Lórien encarou Dain, com fúria nos olhos. Dain sabia que pagaria pelo que estava prestes a fazer. Valtara será livre. Ele rugiu a plenos pulmões. Esta é a nossa casa. Vocês não lutarão por ela.
Vocês se consideram Valtaranos? Loren puxou a corda e jogou Daine de joelhos. Eu não vou te matar ainda. Mas vou adorar te ver sangrar. É isso aí. Loren puxou as rédeas e fez o cavalo trotar rapidamente, arrastando Daine de volta para o chão. Daine fechou os olhos e escondeu o rosto junto às mãos algemadas, rangendo os dentes contra cada pedra que atingia suas laterais, costas e pernas. Assim que atravessaram os portões gigantes da fortaleza de Ashiron, 2 homens de uniforme azul claro da casa Coraclon ergueram Daine. Se não o tivessem segurado, ele teria desabado em um monte de sangue. O dorso de seus pés, suas canelas, joelhos, peito e cotovelos estavam completamente esfolados, com hematomas já se formando ao redor dos cortes profundos causados por pedras atiradas contra ele. Ele desabou em seus braços, as pálpebras pesadas enquanto o arrastavam pelas ruas, passando por torres e templos, e subindo escadas, seus pés descalços arrastando no chão. Conforme se moviam, ele vislumbrava luzes e rostos, sua visão turva. Sons ecoavam em seus ouvidos, passos, martelos trabalhando o aço, gritos, vozes. Finalmente, chegaram à torre principal, e os guardas o arrastaram por inúmeros corredores e escadarias até que, por fim, pararam em uma grande câmara aberta de pedra cinzenta. Velas em castiçais davam um toque de calor à frieza do ambiente. Os 2 guardas encostaram Daine em algo duro, depois destrancaram suas algemas e abriram seus braços, prendendo cada um individualmente. Correias apertaram seus tornozelos e os 2 guardas se afastaram. A cabeça de Daine pendeu para o lado, o pescoço fraco e dolorido, a força drenada de seus ossos. Seus cabelos encharcados de suor caíram sobre os olhos, e ele deixou as pálpebras se fecharem, encontrando alívio nos braços do sono. Seus olhos só poderiam ter permanecido fechados por um instante quando foi despertado bruscamente por um balde de água gelada que lhe tirou o fôlego. Ele ofegou em busca de ar, debatendo-se contra as amarras. Ora, ora, ora. Já está mesmo na hora de dormir. Uma mão agarrou os cabelos molhados de Daine e ergueu seu rosto, fazendo encarar os olhos brilhantes de Loren Coraclon. Pensei que você estivesse ansioso por este reencontro familiar. Daine examinou a sala com o olhar, e seu coração parou ao ver um cadáver ensanguentado amarrado a um suporte de madeira em forma de X, com os pulsos e tornozelos presos por grossas tiras de couro e fivelas de ferro. O que você fez com ele? Daine se debatia, as amarras rasgando seus braços e pernas já bastante machucados. Baren! Baren! Só alguns dedinhos do pé, 1 ou 2 dedos da mão. Não se preocupe, ele só está dormindo. Loren colocou o balde sobre uma mesa baixa de madeira. Ele é bem leal. Você sabia? Me surpreendeu também. Ele nunca foi assim. Eu sempre o achei tão agradável. Mas desta vez, não importa quanta pele eu tenha arrancado, ou unhas, ou dedos, ele se recusou a nos contar qualquer coisa. Loren caminhou até onde Baren estava pendurado no suporte de madeira. Ele agarrou os cabelos de Baren e puxou sua cabeça para trás, para que Daine pudesse ver o rosto machucado, ensanguentado e marcado pelo sangue. Uma ferida aberta e cicatrizada marcava o peito de Baren, onde antes ficava o emblema da casa Teres. Loren deu um tapa na bochecha de Baren, arrancando um grunhido fraco. Viram? Vivo! Exatamente como prometi. Loren deixou a cabeça de Baren pender mais uma vez, depois fez um gesto para alguém que Daine não conseguia ver e puxou um banquinho para perto dele. Assim que se sentou, um carregador entrou arrastando os pés e desdobrou uma pequena mesa ao lado. O jovem colocou uma garrafa de vinho e 2 taças sobre a mesa e esperou com as mãos juntas à sua frente. Tentou ao máximo não olhar para Daine, mas seu olhar insistia em se fixar no sangue e na pele em carne viva. Muito obrigado, Olin. Poderia me servir, por favor? Obrigado. O porteiro serviu o vinho até quase encher as 2 taças, fez uma reverência, lançou mais um olhar para Daine e saiu. Daine ficou olhando para o menino. Ele não é seu sobrinho. Loren balançou a cabeça e cruzou as pernas. Recostou-se na cadeira e tomou um gole de vinho. Não, esse é o meu caçula. Ele já viveu 15 verões. Arkin só viveu 6. Que coisa estranha, nem saber como é a aparência do seu sobrinho. Isso acontece quando você abandona a família. Arkin. Alina deu ao filho o nome do pai deles. Loren deu de ombros, soltando um longo suspiro. Então, me diga, Daine, enquanto conversamos, como você sobreviveu àquela noite? Eu tinha certeza de que você estava morto quando aquele justiçar o jogou ao mar. Suponho que não importe de verdade. Mas sempre me intriga. Ele se endireitou, desleixado. Olha só para mim, hesitando.
Primeiro as coisas mais importantes. Você não pode vê-los, mas há magos de Lórien guardando as portas, membros da mão, na verdade. Sua magia será bloqueada a cada segundo de cada dia até que sua irmã deponha a espada. Então, por favor, não se esgote tentando. Segundo. Lórien se levantou, girando o vinho em sua taça. Isso é mais uma questão de vaidade do que qualquer outra coisa, mas quero que você saiba de algo. Quero que você saiba que o que eu fiz todos aqueles anos atrás foi realmente por Valtara. E o que eu faço agora ainda é por Valtara. Daine cuspiu um bocado de sangue e saliva aos pés de Lórien. Você não é um Valtara. Veja bem, isso simplesmente não é verdade. E é isso que me irrita. Eu poderia torturá-lo, quebrá-lo e usá-lo como instrumento para forçar a rendição da sua irmã. E não me entenda mal, eu faria isso. Mas eu quero mais. Seu pai nunca entendeu. Ele nunca me ouviu quando eu falava com ele. Mas eu quero que você entenda, que me ouça. Você consegue fazer isso por mim? Daine olhou por cima do ombro de Lórien, para onde Baren jazia inerte. Cicatrizes e crostas semi-cicatrizadas cobriam seu corpo. Faltavam 2 dedos da mão esquerda, até a primeira articulação. 1 dedo de cada pé. Daine cerrou os dentes e então voltou seu olhar para Lórien, que o encarava enquanto girava a taça de vinho. Diga-me o que quiser. Eu vou ouvir. Mas quero que você entenda que eu vou te matar. Vou fazer coisas com você que farão sua alma gritar de dor depois de morrer. Eu arranquei isso do seu corpo. Vou te destruir pelo que você fez à minha família. São palavras fortes para um homem amarrado a um poste. Eu poderia te matar agora mesmo. Aliás, mais algumas taças de vinho e talvez eu o fizesse. Embora você esteja mais acostumado comigo vivo, sorte sua. Lórien voltou para sua cadeira, inclinando-se para frente com os cotovelos nos joelhos. Seu pai estava disposto a começar uma guerra civil. Ele estava disposto a assistir nosso povo se massacrar enquanto os dragões de Lórien reduziam os sobreviventes a cinzas. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa por uma Valtara livre, rosnou Daine. Qualquer coisa. E a honra dele. Lórien franziu os lábios e balançou a cabeça. Não, disse ele em tom de deboche. Arquim Ateres jamais sacrificaria sua preciosa honra. Nem mesmo se isso significasse salvar a vida de dezenas de milhares, centenas de milhares. Tudo o que ele precisava fazer era se ajoelhar, calar a boca e comer da colher de prata que lhe fora dada. Sua família tinha tudo. Você não sofreu como os outros. Você apenas usou o sofrimento deles para uni-los. Vocês deixaram que eles queimassem Sormvacek. Cada gota de ódio no coração de Daine transbordava nessas palavras. E você tornou isso necessário. A fúria de Lórien o dominou num instante, seu rosto vermelho, as veias saltando. Você acha que eu queria isso? Perguntou ele, tentando se acalmar. Que tipo de monstro quer ver milhares sendo queimados vivos? Eu teria feito qualquer coisa, dado tudo para impedir isso. Foi por isso que eu nunca quis uma rebelião. Chega um ponto em que o custo em sangue não vale a liberdade. Nós somos livres, disse ele, abrindo os braços. Você não pode se casar com quem quiser. Você não pode viver como um rei no conforto de Redstone. Eles levam 2/5 de tudo. Levam nossos primogênitos. Pessoas morrem de fome por toda Valtara. Isso não é liberdade, Lórien. Eles fazem isso por causa da rebelião, Daine. E que liberdade sua irmã oferece? A liberdade de morrer jovem ao lado daqueles que ama? Mais valtaranos morreram na rebelião dela do que em todos os anos desde a primeira rebelião. Veja bem, Daine, existe uma diferença clara entre a sua família e a minha. Você diz que seu pai estava disposto a sacrificar qualquer coisa por uma Valtara livre. E você tem razão. Ele estava. Esse era o problema. Ele estava disposto a sacrificar qualquer número de vidas, vidas que ele não tinha o direito de sacrificar, para reivindicar a liberdade de Valtara. Eu não estava. Eu sacrificarei tudo o que me pertence. Sacrificarei minha honra aos olhos dos outros, meu nome, minha vida, tudo o que eu tiver o direito de dar, eu darei. É por isso que faço o que faço. Não me importo se você me odeia. Só quero que meu povo pare de morrer nas guerras da sua família. Vocês já estão derramando sangue suficiente para encher rios, então posso muito bem adicionar algumas gotas para mudar o rumo da maré. Lórien inclinou-se para frente e terminou sua xícara, depois se levantou, o olhar se estreitando enquanto estudava Daine. Você é igualzinho a ele, sabia? Não só na sua aparência, mas também nessa arrogância inabalável.
Nessa crença infalível de que você sempre está fazendo o que é certo. Daine inclinou-se para frente, fazendo força contra as correias que o prendiam. Onde está meu sobrinho? Ah, sim. Lauren gesticulou para alguém que Daine não conseguia ver. Uma porta rangeu ao abrir e, em seguida, fechou com um clique. Seu irmão fez um bom trabalho ao encontrá-lo. Devo dizer que fiquei bastante impressionado. Quando o bebê foi tirado de sua irmã, usei minha influência, subornei algumas pessoas. Troquei-o por outro. Um jovem órfão da casa Koruk. Os Lorianos nunca investigam muito a fundo. Contanto que consigam sua parte da carne, não se importam muito com qual animal atiram. E algo me dizia que este jovem em particular seria muito útil um dia. E veja só, eu estava certo. A porta rangeu ao abrir novamente e passos foram ouvidos. Daine virou o pescoço, tentando enxergar. Depois de um instante, um homem alto e corpulento, vestido com o azul claro da casa Coraklon, surgiu à vista, segurando a mão de uma criança pequena com uma cabeleira castanha escura. Venha cá, Arkin. Pegue minha mão. Lauren estendeu a mão e pegou a mão do menino na sua. Arkin. Daine sussurrou o nome do pai enquanto estudava o rosto e os olhos do menino, na esperança de encontrar algo que lhe mostrasse que aquele garoto era realmente filho de Alina. Mas, por mais que tentasse, não fazia a menor ideia. Ah, sim. Sabia que ela deu a ele o nome do seu pai? Acho que combina. Lauren ajoelhou-se ao lado do menino. Você comeu todo o seu jantar. Arkin assentiu com a cabeça em silêncio, olhando para Daine. Bom garoto. Você precisa da sua comida para crescer forte e saudável. Lauren apertou o bíceps do menino. Deuses, talvez devêssemos parar de te alimentar, ou você vai crescer como um gigante. Não, disse o menino, rindo e puxando o braço. O coração de Daine se enterneceu um pouco ao ouvir Arkin rir. Pode ir. Só queria ver como você estava antes de dormir. Sua mãe está esperando. E eu tenho um homem mau para enfrentar. Lauren olhou para cima. Daine, que só conseguia olhar incrédulo, disse, ele matou muitos homens. Tantos quantos são as estrelas no céu. E isso é muita coisa, não é? O menino assentiu hesitante, encarando Daine como se sua vida estivesse agora em risco. O medo nos olhos da criança penetrou fundo no coração de Daine. Quando começaram a sair, o guarda Coraklon se virou. Pai, pode. O homem interrompeu a frase ao ver o olhar fulminante de Lauren, e em seguida, acompanhou o menino para fora da câmara. Lauren endireitou-se, soltando um suspiro. Pai? Perguntou Daine, ignorando a dor enquanto esboçava um sorriso. Qual o nome dele? Já vi 2 dos seus filhos. Se você tocar um fio de cabelo daquela criança, eu apagarei o nome da sua família deste mundo. O último rosto que qualquer Coraklon verá será o meu. O punho de Lauren atingiu o rosto de Daine com força, sangue cobrindo a língua de Daine enquanto seus dentes abriam corte na parte interna de sua bochecha. Fale dos meus filhos de novo. Eu te desafio. Olin e Daine ponderou por um momento. Imagino que seja Gaimal, seu filho mais velho. Lauren deu outro soco em Daine. Mais sangue, mais sons de ossos quebrando. Daine riu e cuspiu o próprio sangue no chão. Vou empalar as cabeças deles e colocá-las no topo das muralhas desta fortaleza. Lauren deu outro soco nele, mas Daine continuou rindo. Pequeno Arkin, disse Lauren, apertando o pescoço de Daine com os dedos. Fale dos meus filhos de novo e eu corto as mãos dele. Alina ainda vai querer eles sem mãos, não é? Eles são tão puros nessa idade, tão intocados por aqueles ao seu redor. Você é um monstro do caralho. Para garantir que um menino em crescimento coma o suficiente antes de dormir, certamente até você consegue ver como isso é um pouco forçado. Lauren balançou a cabeça, pegou a garrafa de vinho e a xícara. Vou mandar alguém limpar você e suturar os ferimentos. Ele se inclinou e estreitou os olhos para os ferimentos de Daine. Deu um sorriso impressionado. Você é um homem difícil de matar, Daine Ateris. Parece que a sujeira formou crostas em volta dos seus ferimentos. Perfeito para estancar o sangramento, mas não ideal para infecções. Espero que goste do cheiro da seiva de cicuta. Você não me serve para nada, morto ou em decomposição. Ao se preparar para partir, Lauren se virou para Daine uma última vez. Sabe, Daine, há um conselho que meu pai me deu que acho que teria lhe sido útil. Quando lordes, reis e rainhas vão à guerra, é o povo comum que paga com sangue.
Um rei perde a cabeça e milhares morrem em um campo a 300 quilômetros de distância. Uma rainha toma uma decisão errada e centenas morrem de fome. Quando pensar no que você perdeu, imploro que pense no que tirou dos outros. Quantas crianças você deixou órfãs, esperando por uma mãe e um pai que jazem frios na terra? Quantas famílias você destruiu? Reflita sobre isso enquanto sonha com maneiras de me matar. Enquanto você pensa, eu sonharei com maneiras de impedir que os dragões de Lorianos reduzam nossa casa a cinzas.